Por trás do brilho ofuscante das vitórias, recordes e domínio absoluto de Max Verstappen com a Red Bull, uma tensão silenciosa foi crescendo nos bastidores. À primeira vista, parecia impossível imaginar o holandês deixando a equipe que o transformou em tricampeão mundial, mas em meio à temporada de 2025, os rumores começaram a se tornar inevitáveis. Não eram apenas boatos soltos, mas sinais consistentes, sussurros vindos dos bastidores do paddock, olhares desviados, reuniões inesperadas. Max Verstappen, o maior nome da Fórmula 1 atual, estava, discretamente, preparando o terreno para uma das maiores traições da história recente da categoria, sua saída da Red Bull para assinar com a Mercedes. Tudo começou com a queda de rendimento do carro da Red Bull após o regulamento de 2026 ser parcialmente aprovado pela FIA. As limitações aerodinâmicas previstas, associadas às novas diretrizes de motorização, começaram a afetar os planos da equipe austríaca. Enquanto outras equipes como McLaren e Mercedes se antecipavam ao futuro, testando conceitos híbridos que antecipavam a nova geração de carros, a Red Bull insistia em uma fórmula que parecia vitoriosa, mas já demonstrava sinais de desgaste. Verstappen, conhecido por sua frieza e inteligência estratégica, começou a perceber que talvez a hegemonia que construíra com Christian Horner e Adrian Newey estivesse chegando ao fim. Ao mesmo tempo, uma figura voltou a ganhar força nos bastidores da Fórmula 1, Toto Wolff. O chefe da Mercedes, mesmo em meio às dificuldades da equipe após o fim da era híbrida, nunca deixou de trabalhar nos bastidores para reerguer sua escuderia. E sua obsessão tinha nome e sobrenome, Max Verstappen. Desde que Lewis Hamilton anunciou sua aposentadoria ao final de 2024, a vaga mais desejada do grid ficou aberta. George Russell, apesar de talentoso, não havia se mostrado capaz de carregar a Mercedes sozinho, e o time precisava de um novo líder. Totó sabia que ninguém poderia cumprir esse papel melhor do que Verstappen, e estava disposto a fazer qualquer coisa para atraí-lo. O que parecia impossível começou a se tornar plausível quando os contratos internos da Red Bull passaram a vazar. A cláusula de saída de Max, atrelada ao desempenho técnico da equipe e à permanência de nome-chave como Newey, foi minuciosamente analisada por advogados da Mercedes. Com a saída anunciada de Adrian Newey ao final de 2025 e a pressão cada vez maior sobre Christian Horner devido a questões internas, a porta se abriu. Verstappen, sempre leal àqueles que o apoiaram, também era pragmático. Ele sabia que sua carreira tinha prazo de validade. Sabia que precisava estar no melhor carro possível, não por ego, mas porque vive para vencer. As primeiras conversas reais entre Max e Mercedes aconteceram discretamente em Mônaco, longe dos olhos da imprensa, em uma cobertura alugada por representantes da marca alemã. O encontro foi informal, mas direto. A Mercedes ofereceu liberdade técnica, um projeto totalmente moldado em torno dele, e um contrato que ia além do dinheiro. Prometia estrutura, estabilidade e a chance de marcar uma nova era, como Schumacher havia feito décadas antes. Verstappen escutou tudo em silêncio. E não disse não. A Red Bull, por sua vez, começou a desconfiar. Helmut Marko, mentor de Verstappen, foi um dos primeiros a sentir que algo estava fora do lugar. Max evitava certas reuniões, limitava sua interação com o time fora das pistas e passou a mostrar uma irritação incomum nos rádios durante as corridas. Mesmo vencendo, parecia distante. Até os mecânicos, que sempre tiveram uma relação intensa com ele, comentavam nos bastidores que o clima havia mudado. Não era apenas um piloto insatisfeito, era alguém que já estava com o pé fora da equipe. Enquanto isso, Toto Wolff trabalhava para preparar o terreno internamente. Convenceu os acionistas da Mercedes a abrir mão de grandes investimentos paralelos para focar no projeto de 2026. Contratou engenheiros da Ferrari e da Aston Martin, garantiu um novo túnel de vento exclusivo na Inglaterra e, mais importante, ajustou a estrutura da equipe para receber Max com tudo o que ele exigia. Russell seria mantido, mas como um segundo piloto, algo que Totó teve que administrar com cuidado. Ele sabia que essa dinâmica traria riscos, mas acreditava que com Max no comando, a Mercedes voltaria ao topo. Com o passar das corridas, as peças começaram a se encaixar. A Red Bull não conseguia mais esconder seus problemas internos. A guerra de bastidores entre Horner e os dirigentes austríacos, somada à pressão da FIA sobre o limite orçamentário e as investigações sobre favorecimento interno, tornou o ambiente pesado. Max, impaciente, começou a dar declarações dúbias à imprensa. Tudo pode acontecer na Fórmula 1, disse ele em Silverstone, com um leve sorriso. Estou sempre avaliando o que é melhor para minha carreira. Foi a primeira vez que falou abertamente sobre seu futuro. A mídia explodiu. Os jornais britânicos garantiam que o acordo com a Mercedes já estava fechado. Os holandeses diziam que era apenas uma manobra para pressionar a Red Bull. Mas ninguém sabia ao certo. Apenas os que estavam mais próximos perceberam. Verstappen já havia tomado sua decisão. Era apenas uma questão de tempo. A notícia oficial vazou dias antes do Grande Prêmio da Holanda, em Zandvoort. Um jornalista alemão publicou que Max Verstappen havia assinado um pré-contrato com a Mercedes para 2026, com opção de extensão até 2029. O valor não foi revelado, mas estimava-se que fosse o maior da história da categoria. O paddock entrou em colapso.
A Red Bull negou, a Mercedes se calou, mas a verdade era clara demais para ser ignorada. Verstappen estava de saída. O clima em Zandvoort foi tenso. Max foi recebido como herói pela torcida, mas nos bastidores, o silêncio era ensurdecedor. Christian Horner não apareceu nas fotos de equipe. Helmut Marko ficou recluso no motorhome. Max fez a pole, venceu a corrida, mas não comemorou com a mesma intensidade. Sabia que aquele era o início do fim. Nos meses seguintes, a Red Bull tentou reverter a situação. Ofereceu atualizações exclusivas, novos engenheiros, até a chance de escolher o segundo piloto. Mas nada adiantava. Verstappen já não confiava no projeto. Não por falta de competência, mas porque sentia que o ciclo havia se encerrado. Ele queria novos desafios, e a Mercedes representava justamente isso. A oportunidade de recomeçar, escrever uma nova história, agora como piloto que lideraria o retorno de uma gigante adormecida. A confirmação veio por meio de um comunicado seco e direto, divulgado pela Mercedes e assinado por Toto Wolff. A equipe Mercedes-AMG Petronas F1 Team tem o prazer de anunciar que Max Verstappen será nosso piloto principal a partir de 2026. Estamos prontos para construir juntos uma nova era de sucesso. No mesmo minuto, a Red Bull publicou um texto de despedida agradecendo pelos anos de glória e desejando sorte no futuro. Mas o tom era amargo. A traição estava consumada. Max Verstappen, que foi moldado e lapidado pela Red Bull desde os 17 anos, agora defenderia as cores da antiga rival. O piloto que havia vencido 3 títulos consecutivos, quebrado recordes de vitórias e dominado uma geração inteira, agora se preparava para vestir o uniforme prateado da Mercedes. Era o fim de uma era, e o começo de outra. A Fórmula 1, que tantas vezes se reinventou com rivalidades e reviravoltas, ganhava mais um capítulo histórico. Um campeão em seu auge trocando de equipe não por dinheiro, mas por visão, ambição e inconformismo. Max Verstappen deixava claro, ele não quer apenas vencer corridas. Quer dominar décadas. E para isso, está disposto até mesmo a trair quem o colocou no topo.